Vamos resolver o grupo 3 do exame da segunda fase de 2017. Na figura 2 encontra-se representado o gráfico do índice de refração N de um vidro SF10 em função do comprimento de onda lambda da radiação eletromagnética no vazio. Explique, com base no gráfico, como varia a velocidade de propagação da radiação eletromagnética no vidro à medida que o comprimento de onda da radiação no vazio aumenta. Ora, então o que é que nós queremos relacionar? Queremos relacionar a velocidade de propagação da radiação no vidro com o comprimento de onda da radiação no vazio. Portanto, o que é que acontece à velocidade de propagação da radiação no vidro quando o comprimento de onda desta radiação no vazio aumenta? Nós, pelo gráfico, podemos ver que quando o comprimento de onda da radiação no vazio aumenta, o índice de refração do vidro diminui. Então, podemos começar por dizer isso. A partir do gráfico, podemos concluir que, à medida que o comprimento de onda da radiação no vazio aumenta, o índice de refração do vidro diminui. Também sabemos que o índice de refração deste vidro é dado por, este é o formulário do exame, é dado pela velocidade da radiação no vazio a dividir pela velocidade da radiação neste vidro. Então, podemos dizer que, como o índice de refração N do vidro é dado por a velocidade da radiação no vazio, que é uma constante, C, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, a dividir pela velocidade de propagação da radiação no vidro. Então, podemos ver que, sendo C uma constante, três vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, vírgula, quando o índice de refração do vidro diminui, a velocidade de propagação da radiação no vidro vai aumentar. São inversamente proporcionais. Portanto, quando o índice de refração do vidro diminui, vírgula, a velocidade de propagação da radiação neste vidro aumenta. Assim, podemos concluir, logo, podemos concluir que, à medida que o comprimento de onda da radiação no vazio aumenta, a velocidade de propagação desta radiação no vidro também aumenta. Vamos passar para 2. A figura 3 representa um feixe de radiação monocromática de comprimento de onda 588 nanómetros no vazio,
que, propagando-se inicialmente no interior de um paralelepípedo de vidro SF10, incide numa das faces desse paralelepípedo. Uma parte desse feixe é refletida nessa face, a outra parte passa-se a propagar no ar. 2.1. Qual é o ângulo entre o feixe refletido e a face do paralelepípedo na qual o feixe se refletiu? Ora, nós sabemos que, por uma das leis da reflexão, que o ângulo de reflexão, que é o ângulo entre o raio refletido e a normal, ao ponto de incidência, que é este ângulozinho aqui, tem que ser igual ao ângulo de incidência. Então, se o ângulo de incidência é 25 graus, o ângulo de reflexão também é 25 graus. O que eles nos estão a perguntar? Qual é o ângulo entre o feixe refletido, que é este feixe, e a face do paralelepípedo no qual o feixe se refletiu? Isto é a face do paralelepípedo. Portanto, estamos a perguntar qual é a amplitude deste ângulo, qual é este ângulo aqui. Então, nós sabemos que entre a direção normal ao ponto de incidência e a face do paralelepípedo vão 90 graus. Se daqui para aqui vão 25 graus, significa que daqui para aqui tem que ir 65 graus. 65 mais 25 vai dar 90. Portanto, o ângulo entre o feixe refletido e a face do paralelepípedo tem que ser 65 graus. Qual é o ângulo de incidência a partir do qual o feixe será totalmente refletido na face do paralelepípedo? Ou seja, o ângulo a partir do qual deixa de haver refração. E, portanto, o raio incidente é toda a percentagem do raio incidente é refletida na face do paralelepípedo. E nós podemos calcular o ângulo a partir do qual isto acontece, e o ângulo a partir do qual isto acontece é o ângulo que vai fazer com que o raio refratado se vá propagar ao longo da fronteira entre o vidro e o ar. Ou seja, quando o ângulo de refração é de 90 graus. Então, vamos lá calcular qual é este ângulo de incidência. Nós sabemos, pela lei de Snell-Descartes, que aparece aqui no formulário do exame, que o índice de refração do vidro vezes o seno do ângulo de incidência e, portanto, utilizamos o índice de refração do vidro porque o vidro é o meio onde a radiação está a incidir, portanto, está a viajar, tem que ser igual ao índice de refração do ar vezes o seno do ângulo de refração. Ora, o índice de refração do ar consideramos que é 1 igual ao vazio e já vimos que para o ângulo de incidência ser aquele ângulo a partir do qual vai ocorrer reflexão total, então o ângulo de refração a considerar vai ser 90 graus. E, portanto, aqui fica seno de 90 graus, que é 1. O índice de refração do vidro. Vimos que para este comprimento de onda, 588 nanómetros, o índice de refração do vidro é 1,728. Íamos aqui ao gráfico retirar esta informação. Vezes o seno do ângulo de incidência, que é este ângulo que nós queremos calcular. Portanto, o seno do ângulo de incidência é igual a 1 vezes 1 sobre 1,728. E, portanto, o ângulo de incidência vai ser 35,4 graus. Portanto, se nós tivermos aqui um raio incidente, tem um ângulo de incidência de cerca de 35,4 graus, o que acontece é que o ângulo refratado vai se propagar ao longo da fronteira entre o vidro e o ar.
ao longo da face do paralelepípedo. Se, por exemplo, nós tivermos um ângulo de incidência de 36 graus, o que vai acontecer é que não vai ocorrer refração nenhuma e o ângulo vai ser todo refletido. E portanto, tínhamos que escolher a opção A.